Graça e paz, irmãos. Muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Já cumprimentei alguns irmãos da sede, que sempre dá um rasante lá na nossa extensão e tem assim colaborado e abençoado com a sua presença. Era difícil chegar onde nós estamos, apesar de ser um lugar bem pertinho. Mas agora tem o metrô, não é? Aí ficou tudo mais fácil. Se você quiser dar um pulinho lá na nossa extensão, não gasta nem gasolina, não é? É só soltar na estação o nome da nossa extensão Flamboyant. Pode descer ali na estação Flamboyant, adentrar ali. Estamos hoje locados na escola, no Colégio Flamboyantes, não é? Um espaço grande, bom, e você vai chegar ali com certeza e vai poder também estar congregando conosco nesse braço, não é? Que é a IBAN ali naquela região. Lá no final da mensagem, o pastor Abraão me intimou e me autorizou, não é? Para nós falarmos um pouco daquele trabalho. E talvez no final a gente, fazendo o convite, traga algumas coisas que nós achamos realmente interessantes naquela região e precisamos estar atentos. Mas lá no final a gente então espera estar falando sobre isso. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu quero falar nessa noite sobre a cruz de Cristo. Cantamos tanto, não é? Teve tanta palavra cruz, vocês perceberam nas músicas, não é? É o tema. E eu quero também falar um pouco da cruz de Cristo nessa noite. E podem ficar tranquilos. Eu gosto muito de ler um pastor chamado John MacArthur. Alguns irmãos conhecem. Ele falou, eu li um livro dele recentemente que ele falou uma coisa muito interessante. Não é para me eximir da responsabilidade do culto não, mas o poder nunca vai estar no mensageiro, e sim na mensagem. Então nós vamos sair daqui tranquilos nessa noite, que o Senhor vai estar falando aos nossos corações, amém? Então estejamos atentos ao que o Espírito Santo tem para nos falar, porque na verdade a semente sempre é a mesma. O que mudam são os solos onde essa semente cai. A palavra do Senhor é a mesma. A mensagem é a mesma. E nós já cremos que Ele está a falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Assentados mesmo, e todos conhecem demais esse texto, eu creio que é um texto que todos conhecem, que diz assim, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus abençoe a santa leitura da sua palavra, amém? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, apenas queremos expor a tua palavra, Senhor. Apenas queremos que o Teu Santo Espírito a ilumine em nossos corações nessa noite. Que possamos ser agraciados com a iluminação do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma discussão, talvez não tão profunda teologicamente falando, a respeito onde os cravos entraram, ou onde os cravos entravam na hora da crucificação. Há uma discussão que os cravos eles não poderiam ser na palma, porque o peso do crucificado poderia fazer com que os pregos rasgassem essa mão. Então, alguns defendem a tese que os cravos eram presos no pulso, porque essa ligação aqui, esse osso não permitiria, então, que esse peso do corpo arriasse. Quem defende
que o prego entrava aqui na mão, diz que quando a pessoa era crucificada e o prego entrava na mão, além dos cravos, era então amarrado o braço dessa pessoa. Alguns filmes o irmão pode ver isso, né? Que além dos cravos, o braço está amarrado também, justamente para que essa carne, esse corpo não despencasse lá na hora da crucificação. Quando Paulo está escrevendo, e é uma coisa interessante que a gente passa tanto tempo dentro da igreja, e às vezes não sabe de certas coisas que a gente acaba descobrindo de última hora. Eu achava que Galácia era uma cidade, mas a Galácia não é uma cidade, não é? Quem pensava que Galácia era uma cidade? Há muita gente. Galácia não é uma cidade. Galácia é uma região. Estamos acostumados a Paulo escrever para alguém, para um pastor, não é? Ou para uma cidade. Nessa carta não, ele escreve para uma região que ali da Ásia Menor, onde englobava 4 cidades. Então a carta é endereçada para uma região, e ele está escrevendo para Antioquia, essa região, tinha a cidade de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então era uma região. E Paulo, então, escrevendo para aquela região, nós podemos imaginar qual era o assunto da carta. O assunto da carta era mostrar, combater e mostrar que a salvação era por Jesus Cristo. Porque os judaizantes, sempre eles ali, os fariseus, e nós podemos entender como é que eles chegaram naquela região, quando houve a diáspora, né, o espalhamento dos judeus pelo mundo conhecido, automaticamente eles se juntavam e faziam sinagogas, formavam sinagogas, onde eles poderiam cultuar, onde eles poderiam praticar os seus rituais religiosos. E Paulo, então, quando escreve aquela comunidade, é combatendo. Porque qual era o contexto daquela época, daquele local? Os judeus que aceitavam a Cristo estavam acreditando realmente que Cristo salvava, mas que também não podiam abandonar a lei de Moisés. Não, Cristo salva, Cristo resolve, mas é preciso se circuncidar, é preciso guardar os rituais religiosos, é preciso, além de Cristo, a lei de Moisés. É necessário. E Paulo, então, escreve com a intenção de mostrar que Cristo é suficiente. Só Cristo. Solos Cristos, né? Somente Cristo. Não precisamos de rituais. E aí eu gostaria de dizer para você, nessa noite que me ouve, que talvez nós precisamos aprimorar essa visão e entender que quando Paulo então escreve para essa comunidade, dizendo que está crucificado, é que o meu e o seu testemunho, ele fala muito mais do que palavras, meu irmão. Uma grama de exemplo vale muito mais do que uma tonelada de sermão. Como somos vistos é tão importante quanto as verdades que transmitimos. As pessoas assimilam aquilo que vem, e nós precisamos ser exemplo. Paulo precisava ser exemplo. Os crentes da Galácia precisavam ser exemplos. Podemos demonstrar às pessoas que estão lá fora, estão fora da nossa igreja, o quanto Deus é tolerante, meus irmãos. O quanto a igreja precisa abraçar as pessoas e mostrar o verdadeiro evangelho. O quanto nós precisamos trazer pessoas para o seio desta igreja, não por uma religiosidade, não, mas sim por aquilo que
Cristo fez em nossas vidas. Aí surge um problema muito grande e sério dentro da igreja. E realmente essa palavra está na moda, intolerância. Porque nós começamos a perceber que de alguma forma nós realmente nos tornamos pessoas intolerantes. Pessoas julgadoras, que enxergamos as pessoas que estão do lado de fora como condenadas. Eu estava ontem em um curso de capelania com o pastor Carlos Alberto. Ele já tem muito tempo nessa área e levamos uma equipe da igreja, porque estamos fundando um trabalho em visitação nos hospitais. E a maior dificuldade que ele disse que tem nos hospitais, ou talvez uma das maiores, sejam os crentes. Às vezes já existem pessoas em estado terminal ou em situação bastante delicada e entra um evangélico ali dentro daquele hospital e aponta para aquela pessoa e diz: mas é isso mesmo, quem não vai pelo amor. Tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Não tem estar amarrado na Bíblia. Ou melhor, essa história de estar amarrado é interessante, não é? E quando Satanás sobe, lá no livro de Jó, e Deus pergunta para Satanás: de onde vens? O que Satanás responde, irmãos? De rodear e passear pela terra. Então a gente chega a uma conclusão: se Satanás está amarrado, a corda pelo menos dá para dar uma volta no mundo, não é verdade? São chavões, são criações. Isso faz parte do evangelho. E nós, de alguma maneira, adentramos na igreja e chega um certo ponto onde nós começamos a nos achar alguma coisa diante do Senhor. Chega um momento que eu começo a me olhar e a minha mente começa a produzir um sentimento meio que: olha aí, Deus estava precisando de uma forcinha lá no reino e meio que Ele precisava de mim e agora eu estou no ministério e eu começo então a crescer uma vaidade. Eu não consigo mais enxergar que eu estou crucificado. Agora eu sou alguém muito especial que Deus trouxe para a igreja. Ele queria uma força e aí eu fiquei pensando, irmãos, parece que me lembra um cantor bem famoso. Eu quero desenvolver um pouquinho sobre isso. Roberto Carlos. Tem uma hora que a gente olha no espelho, nesse mundo evangélico, ou dentro de nós, quando nós principalmente nos tornamos líderes, ou conduzimos algum ministério, ou temos muito tempo dentro da igreja, nós olhamos e eu vejo certos crentes, como o crente Roberto Carlos. Ele olha e diz: esse cara sou eu. E nós começamos a desprezar as pessoas. Nós começamos a enxergar as pessoas meio que: não, Deus, Ele precisa de mim. A igreja precisa de mim. Eu gostaria de mostrar a você uma coisa nessa noite. Parece até bonita essa mensagem. Que você é especial. Que você é o cara. Que a igreja não vai sobreviver sem você. Felizmente, pastor Abraão, no nosso meio, a gente às vezes até percebe que pastores que deixam uma comunidade, uma igreja, às vezes fica até torcendo para que a coisa não dê certo. Está vendo aí? Depois que eu saí, a coisa não andou. Isso faz com que nós nos tornemos intolerantes. É por isso que tem muita gente que não suporta crente. Porque de alguma forma
nós nos tornamos vaidosos e tolerantes e esquecemos que a graça de Cristo é que nos trouxe até aqui. Romanos 2,4. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Romanos capítulo 2, verso 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Quem foi que nos levou ao arrependimento, irmãos? Deus. Mas nós tornamos a mensagem rala. A gente às vezes olha para uma pessoa e diz: olha, sabia que você tem, mais uma, viu, irmão? Essa noite a gente vai trazer um bocado de coisinha aí no meio evangélico. Sabia que você tem cara de crente? Eu não sabia que crente tinha cara não, irmão. Olha, você tem tudo. Você não bebe, você não fuma, você não gosta de carnaval, né? Aqui na Bahia não gostar de carnaval é até ser crente. Aqui em Salvador, não é? Nós olhamos para as pessoas e nós criamos um estereótipo de crente, a roupa, o jeito de falar. Então, irmão, glória a Deus, amém? Não é? Nós temos todo um estereótipo formado do crente, do santo. Mas a palavra de Deus está dizendo: olha, você está ignorando uma coisa, você está desprezando. Não foi você que foi você que o aceitou. Às vezes nós barateamos a mensagem do Evangelho. Ah, irmãos, quantos erros eu já cometi. Quero assumir um aqui. Eu pregava e dizia assim, quando eu via aquelas pessoas na frente, fazia o apelo, e no final eu dizia assim: Deus, acho que todo pastor já fez isso, viu? Perdão aos pastores, viu? Deus, escreve agora o nome dessa pessoa no livro da vida. Ah, pastor já gosta de falar isso. Irmãos, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele já conhece, Ele já sabe. Ele não escreve na hora. Você foi atraído para a cruz. Não foi você. Jesus não é uma mercadoria que nós colocamos em cima de um balcão e dizemos: venha, aceite. Se cada pecador soubesse o sacrifício de Cristo, reconhecendo, iria desesperadamente para a cruz dele, irmãos. É a benignidade de Deus. Eu sei que essa mensagem é bonita, você é o cara, você é especial. Deixa eu dizer, não é não. E você também não é tão precioso ou tão precioso como o ouro de Ofir, não. A música é bonita, mas não é verdade, irmão. Deixa eu lhe mostrar o que a Bíblia diz, quem nós somos. Colossenses capítulo 1, por favor. Ou quem éramos. Colossenses capítulo 1, versos 20 a 23. Todos conseguiram achar? Amém? E que, é uma continuação, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis, o que, irmãos? Especial? Legal? Precioso? Não. Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte,
para, perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aí vem uma condição: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho de Paulo. Primeira coisa, você não pode mais dizer ao irmão: você era especial, você era precioso, você tinha cara de crente. Não, você era estranho. Pode dizer ao irmão que está ao seu lado: você era estranho, você era inimigo de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre Paulo, sobre essa questão de ser especial. Irmãos, ser notado é uma coisa que todo ser humano gosta. Ser destacado é uma coisa de que todos nós gostamos. Quem é que não gosta de ser destaque ou ser visto? Eu fico imaginando a vida do apóstolo Paulo. Onde aquele homem chegava, ele foi um discípulo de Gamaliel. Com certeza, onde ele chegava, o tapete vermelho se estendia. Um homem poliglota. Foi feito um estudo que Paulo está entre os 10 homens de maior conhecimento na história da humanidade. As incursões contra o povo de Deus, era Paulo quem comandava. Eu acho que na época não tinha ninguém detentor de tamanha sabedoria, conhecimento filosófico, cidadão romano. E quando Saulo, tem um encontro com Jesus, a coisa muda. Quando Saulo, no caso, antes de Paulo ficar cego, e o Espírito chega para Ananias diz para Deus: Senhor, você tem certeza mesmo que é esse aí que vai ser o apóstolo? Não tem outro, não? E Deus diz assim: Ananias, esse é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto convém, o que, irmãos? Padecer. Sofrer. Ser humilhado. Não é isso que tem sido pregado. Não é isso que está na televisão. Não é isso que está na rádio, não. Aquele pregador é que você é vencedor. Não, cruz não. Cruz não. Perseguição não. Sofrimento não. Mas, irmãos, não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem arrependimento. E Paulo, agora sim Paulo, logo no começo da sua vida, ele começou a ver o quanto ele ia sofrer. Aquele homem tão importante, tão dinâmico, tão conhecido, tão respeitado. Em uma das suas pregações logo, armaram uma situação para tirar a vida dele. E aquele homem tão robusto, tão vaidoso, tão incansável, teve que ser colocado dentro de um cesto e descido por uma corda, por uma janela, para não ser morto, para não ser preso. Irmãos, Paulo precisava de amigos bem fortes agora, hein? Para carregar ele dentro de um cesto. Você já imaginou o que passou na cabeça daquele homem? É isso que é servir a Cristo? Vamos nos colocar um pouquinho no pensamento de Paulo, dentro de um cesto, descendo de um lugar bem alto, com a roupa do corpo. E quando ele saiu daquele cesto, Paulo fuja. Ele não tinha mais nada, mas ele tinha uma coisa que vai fazer a gente vencer: o Espírito Santo nele. Queridos, eu acho que nós precisamos trabalhar muito essa questão da cruz e do Evangelho. Eu quero contar uma história para vocês, como eu entendia o Evangelho. Imaginemos um navio
em alto mar, e de repente esse navio se desgoverna. E esse navio bate. E existe um monte de gente que está ali nadando, gritando por socorro, se debatendo. E de repente aparece outro barco. E quem aparece no barco? Jesus, com um bocado de corda e boia. E as pessoas começam a nadar e bater perna, e Jesus vai jogando e atendendo cada uma dessas pessoas. E no final essas pessoas vão colocando essas boias no meio da barriga, e aí Jesus vai puxando todo mundo, e quando chega, está todo mundo no barco dizendo, ai, graças a Deus que Jesus apareceu. Mas também se eu não tivesse nadado, não é? Ainda bem que eu fiz pelo menos 1 ano de natação, senão... Esse é o entendimento do Evangelho que nós temos. De alguma maneira, Deus viu algo em mim. Ele olhou para mim e disse, você é o cara, é você. Essa não é a verdade do Evangelho, irmãos. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 9. Eu sei que é algo complexo entender isso. Descobri que estava morto estando vivo, mas é assim mesmo. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 9. Primeira parte, irmão, diz o quê? Essa parte vocês me ajudam. O quê? E vos vivificou, estando vós, o quê? Mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é o que, irmão? Está no superlativo. Ele não é rico não, ele é o quê? Riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, igreja, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Voltemos à cena do mar. Aquele mesmo navio está desgovernado, e ele bate de novo, e ele se estraçalha todo, e as pessoas caem no mar, e começam a tentar nadar, alguém me salve, e aparece aquele mesmo barco, tudo igual, é o mesmo filme, e aparece Jesus, e as pessoas vão se afogando, e morrem. Aí vem Jesus, com o poder da ressurreição, estende a mão, e vai pegando um a um e dando a vida de novo. Não fizemos absolutamente nada. É pela graça que nós somos salvos. Eu e você, nós somos salvos por meio da graça. O problema é que nós não nos achamos tão pecadores. Eu não me acho tão pecador. No fundo, nós não nos achamos. Nós entendemos de outra maneira. É por isso que Paulo vai dizer: já estou
crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Se nós fôssemos entender de uma maneira literal, eu trouxe uma explicação aqui bem no começo sobre o que é estar crucificado. Quem está crucificado não tem mais como sair da crucificação. Ou tinha? Está condenado. Teve um que achou que ia sair, não foi? Se lembra dele? Se lembra? Jesus foi crucificado com quantas pessoas do lado? Dois ladrões. E um aproveitou as suas últimas forças e deu um tremendo ali, uma intimação em Jesus: Senhor, veja bem, você é filho de Deus, nos tire dessa. Nos ajude a livrar dessa cruz. Às vezes é assim. Nós queremos esse Jesus que nos livre dos problemas. Eu até falei isso lá, eu disse aos irmãos que não precisavam vir lá do Flamboyant para cá, porque foi a mesma mensagem de manhã, viu, pastor? Quantas das vezes a gente já fez isso, né, irmão? Estourou o cartão de crédito. Se você já fez isso, levante sua mão bem disfarçadamente e com vergonha. Pela risada, né, irmãos? Acho que alguns irmãos fizeram isso. E aí você chegou lá e disse o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar, olha, Deus vai abençoar seu erro, tudo bem. Eu não vou me enrolar mais. Aí você saldou a dívida, chegou lá no banco, o gerente com aquela gravata bonita chegou para você e disse, né? Olha, senhor José ou dona Maria, você não sabe o que é que o banco tem para você hoje. Ele está liberando um novo cartão de crédito aqui. E olha, vou dizer uma coisa ao senhor e à senhora: o limite está melhor do que o passado. É uma corda, né? E a gente vai se metendo em problemas de novo. Alguns é o cartão de crédito, alguns são casamento. Isso está na moda, né? Segundo, terceiro, quarto casamento. Deus vai abençoar esse agora, talvez, não sei. E outras coisas mais que a gente tem visto. É aquele ladrão da cruz. Ele quer resolver, ele quer se livrar do problema. Mas na verdade ele não quer um compromisso com Jesus. O outro não. Eu já estou condenado mesmo, Senhor. Eu sei que eu sou merecedor. Situação aqui não tem mais para onde eu ir. Por favor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daqui você não desce, nem eu nem você. O caminho é outro. Eu quero finalizar essa mensagem. Eu vou repetir. Nós não nos achamos tão pecadores. Eu me acho mais especial do que o irmão que está do meu lado. Eu não sei como é que Deus escolheu ele. Eu acho que sou eu mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Se eu me acho tão especial em você, por que é que nós continuamos pecando? E o que é que nos faz pecar? Por que as pessoas pecam? Tá, vamos lá. Sabatina e vamos encerrar, daqui a pouquinho. Por que as pessoas pecam? Vamos tentar. É meio filosófico, mas a Bíblia tem a resposta. Por que as pessoas pecam? Primeiro, por causa do quê? Isso aqui que nós temos aqui é o quê? A carne. Nós pecamos porque estamos o quê? Na carne. Isso é fato. Um dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu estou no espírito. Eu falei: não, filho, você está na carne.
Você pode até andar pelo Espírito, mas você está na carne. O pastor precisa ser mais espiritual. Você precisa ser mais bíblico, irmão. Aí começa aquela briga de crente, né? Que você sabe como é que acaba, né? Você não está no Espírito. Você está na carne. Outra coisa que faz a gente pecar é o quê? O mundo. O sistema. O mundo jaz em quem? No maligno. Então, o próprio sistema do mundo, ele faz com que nós pequemos, não é? Inclusive, queria só falar um pouquinho sobre isso, abrir um parêntese, não é? Que nós ficamos o tempo todo nas redes sociais, e vocês sabem o que é que eu estou falando? Até xingando, amaldiçoando os políticos. Mas se você, quando está com a conta para pagar, e chega lá ver um irmão da igreja, pode ser da IBAN, pode ser da Assembleia, seja lá qual for, ou um vizinho, que você chega lá e fala, irmão, às vezes você não está nem com tanta pressa, e chega lá e diz assim, o irmão podia pagar isso aqui para mim, que eu estou com pressa. Primeiro, você já mentiu. E segundo, você está passando na frente das pessoas. É a lei de Gerson. Isso significa que todos nós temos níveis de corrupção dentro de nós. Então, significa que se eu e você também estivesse lá, poderíamos estar cometendo os mesmos erros. Então, isso é questão de sistema. E por último, nós temos um inimigo que nos faz pecar. Quem é? O nosso inimigo? O inimigo das nossas almas? O diabo. Ele faz com que nós pequemos. Ele tentou o Senhor. Qual é a solução para essas três coisas? Segundo a Bíblia diz que, e nós gostamos de cantar, não é? Que o que vence o mundo é a nossa fé. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós gostamos de cantar. Maior é o que está em nós, não é? E não o que está no mundo. Pronto. Então eu sei que para vencer o mundo, eu preciso usar a fé. Eu venço o mundo. Ok? Para vencer o diabo. Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Teve uma vez também, não é brincadeira não, irmão. O irmão chegou para mim, pastor, o diabo não larga do meu pé. Eu falei, é porque você não resiste ao diabo. Você faz um dueto. Era para você estar fazendo um duelo com Satanás, mas você está meio que num dueto aí. Não é? Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Já sei como vencer o mundo, já sei como vencer o diabo. Agora como vencer a carne? Aí é a parte complicada da história. Vencer a carne, a gente só vence a carne quando nós crucificamos a nossa carne. É preciso crucificar para matar o desejo dela. E para matar o desejo da carne, só andando no Espírito. Esse, irmãos, queridos, é um grande problema que nós temos. Aí agora a gente volta lá para o apóstolo Paulo. E entendemos o que é que ele está escrevendo. Preste atenção agora. Já estou crucificado com Cristo. Não tem mais para onde eu ir. Não tem mais volta. Não tem mais tapete vermelho. Eu não sou mais quem eu era. Agora eu sou lá, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Esse é um problema. Enquanto nós não crucificamos a carne, a gente continua vivendo o eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora... Você lembra do irmão que disse que estava no Espírito? Paulo diz o contrário. E a vida que agora vivo, aonde?
na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, está crucificado com Cristo. Andar com Ele, não tem mais volta. E crucificar a carne todo dia. Isso é algo que nós precisamos pensar e fazer, para que a gente possa realmente entender a cruz de Cristo. Em momento nenhum, eu quero dizer que a igreja vai estar cheia de santarrões, ou que serão pessoas super santas. Eu quero me colocar aqui com muita humildade diante dos irmãos, temor e tremor, que somos todos iguais diante do Senhor, amém? E se você já pensou em desistir? Talvez você até tenha pensado em algum momento e dito assim, não dá para mim não, essa mensagem aí é para qualquer pessoa, é impossível. Eu queria dizer uma coisa a você. De vez em quando eu acordo nas nossas crises existenciais, e digo assim, Senhor, será que o Senhor não poderia ter escolhido outro para ser pastor? Não é verdade? Para fazer essa obra com os nossos problemas. Talvez você acorde um dia e essa cruz realmente esteja pesada. Mas tenha calma. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você é um escolhido de Deus. Amém? Não é a sua força que está fazendo você avançar. É o Espírito que está em você, crucificando a sua carne. Isso é que está te dando força para continuar. Eu espero que o Senhor complete essa mensagem no seu coração. E você não se ache tão especial como talvez eu tenha me achado um dia. Você se coloque realmente como um pecador, dependente da graça de Deus em sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar, você pode curvar sua cabeça? Em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, só a Ti a glória, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Ó Deus, se neste lugar alguém estava se esforçando, buscando atender a Tua necessidade ou alcançar um nível, Deus, faz com que essa pessoa entenda a dependência de Ti, em nome de Jesus. Senhor, que nós nos gloriemos na Tua cruz, que nós sejamos ajudados pelo Senhor a matar essa natureza tão miserável que nós temos, tão vaidosa, porque Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ajuda-nos, Senhor, a tomar essa cruz, a mortificar nossa carne diante de Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Abraão chega, queria só dar continuidade àquilo que nós falamos no começo. Você, irmão, é muito bem-vindo. Alguns irmãos já têm colaborado com o trabalho lá no Flamboyant. Nós nos mudamos para a escola. O pastor tem ido lá, tem pregado, alguns irmãos têm ido. Mas eu gostaria de dar um dado assim um pouco não muito legal para a igreja. Em virtude da crise, de alguns problemas, nós tivemos, pastor, quase umas 3 igrejas que já fecharam naquela região. E é um desafio muito grande para nós estar ali. Não é fácil. São condomínios com muros, com muita dificuldade, com muita resistência. Mas o Senhor tem nos dado graça. Nós temos assim, rapidamente, todo começo de ano chega uma turma uma turma de estudantes. E vem o pai e a mãe, senta comigo,
que é uma igreja batista, amém, nós somos batista ou presbiteriano, ou da Assembleia, e senta comigo, pastor, tome conta do meu filho. É complicado, porque muitos vêm uma vez na igreja, duas, e logo depois, irmãos, a ausência dos pais, a falta do tanque emocional lá vazio, falta da igreja, muitos são realmente engolidos pelas drogas, pela bebida e muitas outras coisas. É lamentável. A gente realmente gostaria de começar um trabalho. O pastor Fábio já foi convidado, ele está tentando comigo achar um momento ali para nós trabalharmos. Seria muito interessante um trabalho com os jovens. O pastor Abraão foi pregar lá e falou: pastor Robson, eu queria trazer os jovens para cá. Estamos bem num triângulo, né? Jorge Amado, FTC e Católica. É um local universitário. Mas nós, irmãos, finalizando, nós não queremos que eles se tornem membros da IBAN. Nós não queremos agremiar eles, porque nós sabemos que eles virão, estudarão e irão embora. Mas nós queremos que esses jovens tenham uma experiência profunda com Cristo naquele local, que eles sejam abastecidos, que eles não se percam da maneira. Estamos fazendo o trabalho, mas ainda é muito pouco. Se você se sentir tocado a conhecer essa extensão, a trabalhar conosco, não é? Nós temos lá 120 pessoas, 150, mas precisamos de mais mão de obra, irmãos, porque o trabalho é desafiador naquela região. Uma vez entrou um irmão na igreja, ele falou: eu conheço isso aqui há muito tempo, pastor. Esse local aqui é conhecido como a Passarela do Álcool. Eu passei, irmãos, na Pinto de Aguiar, uma vez eu vi os universitários dançando ali, e tinha droga, e tinha cocaína, e eu falei: meu Deus, o quanto é lamentável ver tantos jovens se perdendo. Mas nós estamos ali em nome de Jesus, irmãos, para fazer a diferença. Eu conto com a sua ajuda, a sua visita, e com certeza você será muito bem recebido lá, porque somos IBAN e somos de Cristo. Que Deus abençoe e que o Senhor possa completar essa mensagem nos nossos corações nessa noite. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela vida do pastor Robson, por esse trabalho realizado ali. Fica aqui o nosso apelo, o nosso desafio, especialmente à juventude da igreja e aos grupos pequenos também, que possam socorrer aquele trabalho. Nós temos desafiado a igreja, justamente no instante em que mudamos o padrão de cultos e estabelecemos um só modelo de culto aqui. No contraturno deste culto, você atendeu uma das extensões da igreja na cidade. E Flamboyant é bem aqui pertinho, são 2 estações daqui lá, não é? Então, se você deixar seu carro aqui, deixar seu filho aqui, você pode ir de metrô, atravessa a rua, pega o metrô, desce ali no Flamboyant, atravessa a avenida e está ali logo na nossa extensão, ajudando aquele trabalho, cheio de universitários ali ao redor que precisam ser alcançados. E você sabe disso, você que é jovem sabe disso. Quando você tem um grupo de jovens, você consegue atrair os outros jovens. E quando não tem jovens, então eles não querem permanecer. Vamos acreditar, irmãos, que Deus está conduzindo o projeto dessa igreja nessa direção. Eu tenho sempre sinalizado para a igreja que nosso objetivo não é formar aqui uma grande catedral, derrubar esse templo e construir um maior. Não é isso que Deus tem sinalizado ao meu coração ao longo dos 18 anos. Não sei se você sabe disso, dia 1º de abril deste ano aqui, dia 1º de abril, nós completamos 18 anos à frente da IBAN. E nesses 18 anos, Deus tem dito sempre a mesma coisa: abra igrejas fortes na cidade. Fortaleça as igrejas na cidade. Não precisamos de um igrejão, nós somos de várias igrejas no meio dessa comunidade, que é a grande cidade de Salvador, para que o Espírito Santo de Deus converta o coração desse povo a Jesus Cristo. Irmãos, eu quero só pensar um pouquinho aqui com você. A mensagem que o pastor Robson trouxe para nós hoje é muito difícil de ser digerida. Numa certa forma, ela levanta uma série de polêmicas. Porque, especialmente quando ele citou aqui a música em que a pessoa valoriza muito, diz que você é mais precioso do que ouro puro de Ofir. Talvez alguém se levante e diga: não, mas é. E sabe,
Uma das coisas que eu aprendi é que quem tem que dar valor a nós é Deus e não nós mesmos. Toda vez que você precisa reforçar seu valor pessoal, seja por qualquer circunstância, seja por diferença de classe, seja por diferença social, seja por diferença de conhecimento, seja por diferença de raça, o que quer que seja, todas as vezes que a gente precisa se diferenciar e se colocar como alguém especial, nós estamos assumindo o papel que não é nosso. Quem nos valoriza é Deus, louvado seja o nome dEle, e é suficiente. Por isso, quando Paulo escreve em Romanos 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou. Ele não diz que eu fui. O pastor Robson levantou aqui o texto de Gálatas, o texto de Efésios, em que Paulo diz o que éramos antes de Cristo, e é tudo aquilo mesmo, perdidos. Mas Paulo diz em Romanos 7, eu ainda sou esse homem miserável. Graças a Deus, que o manto da graça de Jesus está sobre mim. Então é nele, é por ele, é dele. Você não precisa melhorar seu valor pessoal. O Senhor já fez isso por você. Você não precisa ficar o tempo todo sinalizando para as pessoas o que você é capaz de fazer, quão bom você é, quão especial você é, nessa área ou naquela área. Não é necessário. Às vezes a gente exagera um pouco sobre nós mesmos, porque a gente quer aceitação. A gente quer que as pessoas nos reconheçam. Nós ficamos assim com uma fome tremenda de que as pessoas nos recebam, nos aceitem. E se por um instante da nossa vida a gente parar e a gente se entender, pastor Robson, como você falou aqui, afetados pela carne, essa é a nossa triste condição. Eu não mereço, você não merece, mas Ele derramou a graça sobre nós. E quando você entende isso, você fala, eu não preciso da valorização humana, eu não preciso que as pessoas fiquem tentando reconhecer quem eu sou, já basta quem Jesus acha que eu sou, já basta quem Ele me transformou e me fez, através do seu sangue e do seu sacrifício. O meu valor pessoal não está na opinião das pessoas, o meu valor pessoal está em Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós. Merecemos? Não. O Baruch diz na música dele, eu sei que não mereço, mas o seu amor está sobre mim. Eu sei que eu não mereço, mas o seu amor está sobre mim. O Tiago estava tocando ali uma música, e eu queria que a igreja cantasse um pedacinho dela, né? Essa música que diz assim, se tu olhares, Senhor, nada, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os
os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, pede isso para o Senhor. Senhor, me dá um coração como o do Senhor. Às vezes o nosso coração vai ficando tão endurecido, irmãos, tão seco. E uma das evidências, talvez muito claras, de que a gente está se achando demais, de que a gente está passando do limite, de que a gente está pensando mais de nós mesmos, ou pensando de nós além do que convém, como Paulo diz em Romanos 12, uma das evidências é que a gente começa a notar muito o que os outros fazem de errado. A gente começa a enxergar assim muito claro o que está errado na vida dos outros. E quando na balança a gente enxerga mais o que está errado na vida dos outros do que o que está errado em nós, isso é um sinal de que há um desequilíbrio dentro de nós. Não quer dizer que você perdeu sua salvação, mas quer dizer que talvez você esteja se achando justo demais. E quando a gente se acha justo demais, a gente deixa de exaltar a justiça, a bondade, a misericórdia, o perdão, a graça imerecida de Jesus sobre nós. Então a palavra de hoje vem trazendo um peso de quebrantamento para a nossa alma, para a gente não precisar ficar o tempo todo cobrando que os outros têm que ser de um jeito, ou tem que ser de outro, ou a gente corrigir o que está acontecendo nos outros, e às vezes deixar de enxergar como nós também somos difíceis, como somos difíceis de lidar. A pessoa mais santa, mais consagrada que você conhece é um pecador também. A pessoa mais espiritual que você imagina que seja é uma pessoa difícil de conviver também. Então, eu queria deixar um desafio para você. Pede assim para Deus hoje: Senhor, me ajuda a tomar conta de mim mesmo. Me ajuda a tomar conta de mim mesmo. Antes de querer tomar conta dos outros, me ajuda a tomar conta de mim mesmo, em nome de Jesus. E me dá um coração igual ao do Senhor. Me dá um coração como o do Senhor. Um coração cheio de generosidade, um coração cheio de bondade, um coração cheio de misericórdia. É claro que algumas vezes a gente vai estar no meio de embates, vai precisar fazer correções, as distorções, mas a gente não pode estar numa guerra o tempo todo, irmãos. Não pode. E não foi para isso que Deus nos chamou. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra vem colocar a nossa vida no eixo. Obrigado, Senhor, porque no instante em que nós começamos a olhar para a nossa própria vida, para tantas coisas em que falhamos, tantas coisas em que nós nos omitimos, debaixo das nossas percepções, às vezes tão rígidas, tão inflexíveis, sem perceber que por trás das nossas experiências há um Deus nos ensinando. E quantas vezes, Senhor, nós insistimos em agir de maneira a tentar atrair a atenção das pessoas para cima de nós, quando a Tua palavra é muito clara: basta que os Teus olhos estejam sobre nós. E se os Teus olhos estiverem sobre nós, o nosso coração será mais íntegro. Se os Teus olhos estão sobre nós, nós não precisamos derivar o nosso valor pessoal do que pensam de nós. Se os Teus olhos estão sobre nós, nós nos manteremos mais puros diante do Senhor, quando o olho de ninguém estiver sobre nós, porque os Teus olhos são suficientes para isso. Então nos ajuda, Senhor. Aplica essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a lembrar o tempo todo
que nós já estamos crucificados com Cristo e que agora vivemos não nós, mas Cristo vive em nós. Abençoa cada um que aqui está nesta noite, Senhor. Senhor, se houver alguém aqui tendo acesso a este lugar ou a este culto, ainda que não esteja presente, esteja pela internet ouvindo este culto, se não entregou o coração ao Senhor, que hoje seja um dia de salvação também, Senhor. Que esta noite seja uma noite de transformação de vidas. E nós suplicamos ao Senhor que a Tua graça derramada, revelada neste lugar, sobre cada pessoa que aqui está, possa alcançar todas as vidas aqui presentes. E aqueles que ainda não vieram aos Teus pés, que venham quebrantados, humilhados, diante do Senhor, rendendo-se ao Senhor plenamente, porque sem o Senhor não podemos sobreviver neste mundo, Senhor. E todos os demais que estão aqui, derrama sobre cada um Tua bênção em nome de Jesus. Grava a Tua palavra no nosso coração e que o Teu amor, a graça infinita de Jesus, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui hoje à noite, nós estaremos aqui à frente, nós pastores, a equipe pastoral vai estar aqui, junto com alguns líderes. Se você gostaria que nós orássemos por você, porque você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo, venha falar conosco aqui. Deus abençoe, irmãos, vamos em paz, uma boa semana a todos em nome de Jesus.